Olá! Hoje na nossa aula de ciências, vamos falar um pouquinho de alimentação dos animais. São aquelas folhas que ficaram, do nosso kit, que faz parte de um material complementar que eu deixei para vocês. Esse material não é para ser devolvido, ele ficará com vocês. Então, todos os animais precisam de alimentos para obter a energia necessária para viver. Há animais que se alimentam de vegetais, há os que se alimentam de outros animais e há ainda os que se alimentam tanto de vegetais quanto de outros animais. Então, os animais eles são classificados em herbívoros, carnívoros e onívoros. Os herbívoros são os animais anatomicamente e fisiologicamente adaptados para comer material vegetal, por exemplo, folhagem, como principal componente de sua dieta. Como resultado da dieta basicamente composta por plantas, os animais herbívoros geralmente apresentam partes bucais da boca e do intestino adaptadas para mastigar e digerir esses alimentos. Os cavalos e outros herbívoros, por exemplo, possuem dentes lisos e largos, que são adaptados à trituração de capim, casca de árvores e outros materiais vegetais resistentes. A palavra herbívoro é derivada do latim herba, que significa uma pequena planta ou erva, e voro, que significa comer, devorar. Tanto na linguagem vernácula como nos diferentes ramos da zoologia, chamamos os animais carnívoros aqueles que se alimentam predominantemente de carne, provindo de animais vivos ou mortos. A palavra carnívoro significa comedor de carne. Do latim carne ou vorare, significa devorar ou comer. Chamam-se carnívoros os representantes da ordem carnívoro, que inclui o cão, gato, foca e outros. Porém, nem todos deste grupo são exclusivamente carnívoros, existindo animais herbívoros, insetívoros. Insetívoros são aqueles que se alimentam de insetos. Onívoros são aqueles que se alimentam de fonte vegetal e animal, ou seja, um onívoro apresenta uma dieta bem variada. A origem da palavra onívoro vem do latim e significa a união dos termos onis e voros, que significa aquele que come de tudo. E granívoro, que são aqueles que têm como alimento principal exclusivo as sementes de plantas ou os grãos. Os granívoros podem ser encontrados em muitas famílias de vertebrados e invertebrados, especialmente os mamíferos, as aves, os insetos. Os onívoros são animais com capacidade para metabolização de diferentes classes alimentícias, com uma dieta alimentar menos restrita que a dos carnívoros ou herbívoros. Normalmente são predadores, mas têm um aparelho digestivo adaptado a metabolizar diferentes tipos de alimentos. Então, na nossa tabelinha, nós temos os herbívoros, que comem plantas e vegetais. Quem são? Girafa, elefante, coelho, boi. Os carnívoros, eles comem outros animais, o leão, o lobo, o tubarão, o cachorro, o gato. Os onívoros comem vegetais e outros animais, urso, porco, morcego, ser humano, tá? Os animais possuem uma dentição adequada às suas necessidades alimentares, como os carnívoros com dentes caninos, utilizados para cortar a carne da presa, os herbívoros com dentes molares apropriados para a trituração de plantas e os onívoros que possuem
tanto dentes caninos como molares, pois se alimentam de outros animais e vegetais. Os animais buscam alimento no ambiente em que vivem. Alguns animais saem à procura de alimentos durante o dia. Outros preferem se alimentar no período noturno para evitar o ataque de seu inimigo. Então, agora vocês vão completar as frases com a palavra do quadro. Então, as palavras são presa, tubarão, caninos, urso, dentes, animais, ser humano, cortar, molares, herbívoros e incisivos. Todas essas palavras estão dentro do texto. Então, os carnívoros, como o possuem dentes, pois se alimentam de outros animais. Então, vocês vão fazer o exercício A, B, C, D e E. E aí, vocês têm uma ave que come peixes de água doce, poderia viver longe de rios ou lagos? Por quê? E pesquise imagens de animais herbívoros, carnívoros e onívoros e colhe elas nesse espacinho aqui. Agora, nós iremos fazer a correção das atividades da aula anterior de ciências, a aula da semana passada. Então, nós vamos começar lá na página 1 do nosso kit, que fala assim, ó, por que os animais são seres vivos? A resposta correta é porque nascem, crescem, alimentam-se e podem se reproduzir e morrem. O que é habitat? É o lugar em que vive cada animal. O que são animais aquáticos? São os animais que vivem na água. O que são animais terrestres? São os animais que vivem na terra. Que nome recebe o conjunto de animais? Fauna. O pinguim é um animal terrestre ou aquático? O pinguim, ele é, na verdade, os dois. Ele é um animal terrestre e ele é aquático. Por quê? Ele se reproduz na terra e se alimenta no mar. O que são animais vertebrados? São aqueles que possuem coluna vertebral. Como se classificam os animais vertebrados? Eles se classificam em 5 classes: os mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Na cruzadinha, vocês têm que encontrar 7 animais e separá-los no quadro. Então, os animais são morcego, perereca, sapo, rã, cão, golfinho e gato. E vamos ter que separar em anfíbios e mamíferos. Então, os mamíferos são morcego, gato, cão, golfinho. E os anfíbios, perereca, rã e sapo. Virando a folha, nós temos: dê pelo menos uma característica de cada classe de animais. Então, os mamíferos, eles mamam quando pequenos, têm pelos, respiram por pulmões, etc. Os anfíbios vivem e respiram na água quando pequenos. E os peixes vivem na água, respiram por brânquias, nascem de ovos. E as aves têm penas, asas, bicos e põem ovos, etc. Os répteis põem ovos, têm placas ou escamas no corpo. O que são animais ovíparos? São aqueles que nascem de ovos, geralmente fora do corpo da mãe. Como se chamam os animais que se desenvolvem na barriga da mãe? Chamam-se vivíparos. Dê exemplos de animais pertencentes a cada classe de vertebrados. A. Mamíferos: cachorro, gato, homem, etc. B. Aves: pombo, pato, galinha, etc. C. Répteis: cobra, lagarto, jacaré, etc. D. Anfíbios: sapo, rã, perereca, etc. E E. Peixes: sardinha, tubarão, bacalhau, etc. O que são animais invertebrados?
são animais que não possuem coluna vertebral. Virando a folha, nós temos onde vive os invertebrados, de 2 exemplos de cada um deles. Então, eles vivem na terra. Exemplo, barata, formiga. E vivem na água, ostra e polvo. Qual é a maior classe de invertebrados? É a classe dos insetos. A que grupo pertencem a abelha, a barata, o mosquito e a pulga? Pertence ao grupo dos insetos. Aí vocês têm 4 figurinhas. Vocês têm que escrever os nomes dos invertebrados: abelha, barata, mosquito e pulga. Observe os animais e classifique-os em I para invertebrados, M mamíferos, AV para aves, R para répteis, AN para anfíbios e P para peixes. O polvo é invertebrado, o elefante é mamífero, o peixe é P de peixes. A águia é AV de aves, a cobra é a letrinha R que vai embaixo dela porque ela é répteis. A rã, AN, porque ela é anfíbios. O sapo também AN, porque é anfíbios. O jacaré, répteis, letra R. O pinguim, AV, aves. O tubarão, P de peixes. O pato, AV de aves. E a tartaruga, R de répteis. As atividades de hoje, nós iremos fazer a correção na próxima semana de ciências. Por hoje é só e corrijam, tá? Se precisar, deem uma pausa aí no vídeo. Tchau, beijo!